Que bom, irmãos, estamos aqui para estudar essa série de estudo, Vivendo no Amor de Deus. Como precisamos compreender, e eu creio que essas lições que nós vamos estudar sobre a vida do evangelista João, o apóstolo João, que escreveu bastante, escreveu livros, escreveu cartas, que nós conhecemos, talvez, um pouco, um lado da vida dele. Agora, essa lição vai apresentar, assim, uma maneira da gente conhecê-lo de outra forma. E eu gostei da lição. E essa lição de hoje, ela será, assim, como se diz, uma introdução. A lição de hoje será uma introdução daquilo que vamos estudar, né? Por que a introdução? Ela vai falar do modo geral de quem é esse João, que às vezes nós não conhecemos, mesmo porque quando estudamos na Bíblia, nós vemos que há nomes iguais aos vários Joãos, vários Tiagos, mesmo apóstolos, e às vezes a gente não sabe quem é quem, é verdade? Às vezes confunde o João apóstolo com o João Batista, tem o João irmão de Jesus também, então há uma confusão. E hoje nós vamos estudar, e eu gostaria de que vamos ler um texto básico, João 21, de 20 a 25. Diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é este que há de trair? E vendo Pedro disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreves, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém? Que está no Evangelho de João, e nós vemos, baseado nesse texto, nós percebemos que João está escrevendo esse testemunho, e ele falando, e ele identifica, explicando algumas coisas, e ele fala uma coisa sobre o Evangelho de João aqui do modo geral. O que ele está dizendo é que ele fez uma seleção daquilo que Jesus, dos fatos, ele fez uma seleção dos fatos, dos milagres. Ele diz: porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Isso mostra que ele selecionou alguns fatos, porque às vezes quando nós lemos a Bíblia, nós às vezes temos a ideia de pensar que são só aqueles milagres que Jesus fez. Então aqueles foram alguns milagres que Jesus fez. Alguns milagres que Jesus fez que foi registrado. E o próprio João aqui descreve isso, dessa seleção, dizendo que se todas as coisas
que Jesus fez fosse escrito, existiam muitos livros, e ele usa a expressão, né, um exagero na sua expressão, para dizer que nem o mundo inteiro caberia a quantidade de escrito. Quer dizer que Jesus fez todo dia, ele estava fazendo milagre, todo dia ele estava ensinando, mas apenas algumas coisas, e essas coisas que foram escritas, depois ele vai dizer lá na primeira carta de João, e essa é uma coisa importante também, que o autor dessa revista fala, que nós temos que estudar o Evangelho de João junto com a primeira carta de João, estudar paralelamente, porque na primeira carta, o Evangelho de João, na verdade, ele é um tratado teológico, e a primeira carta, que ele escreve logo em seguida, ele escreve uma carta chamada de cartas gerais, como as cartas de Paulo, são cartas gerais. Por que cartas gerais? São para todas as igrejas daquela época, e para os nossos dias também. Então, e lá na primeira carta, há um texto que ele está dizendo lá, né, que essas coisas vos escrevi para saibais, quer dizer, para saibais que ele é o Cristo. Então, para trazer a memória, para que não esqueçamos que Jesus Cristo escreveu essas coisas. Muitas coisas ainda poderiam ser escritas, mas essas foram escritas para que creiais e saibais que ele é o Cristo. Então, lembrando sempre daquela carta. Aqui, ele vai falar desse João. Esse João é o apóstolo, o último apóstolo vivo. Ele está escrevendo o Evangelho de João com data dos anos 90. Então imagino que João já estava com seus 90 anos de idade também, porque ele foi um apóstolo de Jesus, que já era homem formado, quando Jesus chamou, nos anos 30, né? Vamos dizer, anos 30, por aí, que Jesus começa o seu ministério. Então ele era homem formado, ele ia ter lá no mais de 20 anos já. Então nós vemos um João aqui, já nessa faixa mais ou menos dos seus 90 anos de idade. E também um dos historiadores aqui, ele cita aqui, diz que João, na sua velhice, ele era levado, carregado até as comunidades cristãs, carregado para lá então escrever, para lá falar às igrejas e participar das reuniões. Depois dele ter vivido todo esse tempo, ver o crescimento do Evangelho, já temos os 3 evangelhos escritos, né? Depois dele, já nos anos 90, ver tudo isso, e contemplar essa história toda, e ver também que nesse tempo, no final do primeiro século, na última década, já estava desenvolvendo muitas heresias no meio da igreja, inclusive muitas cartas, muitos evangélicos escritos, chamados de evangelhos apócrifos, não inspirados, né? E esse é outros tipos de escritos, porque quando foi feito o cânon, foi feita uma seleção, tinha muitos escritos, muitos escreveram, e já a heresia estava entrando na igreja, combatendo a igreja. Então ele vê a necessidade que ele tinha que escrever um evangelho com maior peso, não é verdade? Teológico, é o Evangelho de João. Alguém disse que se existisse só o Evangelho de João, era o suficiente. Se existisse só o Evangelho de João, era o suficiente. E tem alguns detalhes, alguns milagres importantes, que só tem no Evangelho de João. Ele vê a necessidade de escrever alguma coisa de bastante conteúdo que Jesus fez, para mostrar que Jesus é o Cristo, por causa das heresias que estavam entrando já, falsas doutrinas entrando no seio da igreja. E Paulo já
estava lutando com essas heresias, escrevendo, e então ele vê essa cidade. Só no Evangelho de João é que a gente percebe, por exemplo, o texto da ressurreição de Lázaro, capítulo 11, né? Só no Evangelho de João. Se não tivesse o Evangelho de João, a gente não saberia da história da ressurreição de Lázaro, que para nós é o ponto mais forte para combater aqueles que negavam a ressurreição. Entendeu? Muita gente lá morreu lá, ressuscitou, tal, tal. Mas aqui é um fato de alguém que 4 dias estava morto. Entendeu? E sabe por que foi escrito isso? João escreveu isso? Porque tinha uma doutrina, uma crença popular na antiguidade, que a pessoa morria e a alma da pessoa, o espírito, a alma da pessoa ficava ali em torno do corpo durante 3 dias, e só depois então que abandonava o corpo. Por isso que era possível a pessoa voltar e reviver. Por isso o texto diz 4 dias e Lázaro volta. Então veja a importância no contexto dos anos 90, das heresias, os escritos de João, o Evangelho de João, depois a sua primeira carta, que tem que estudar, vou estudar paralelo com o Evangelho de João, a sua primeira carta, que vai mostrar na sua primeira carta, ele reafirmando a importância, não é o novo mandamento, mas é isso aqui, irmãos, é isso aqui, e tal, essas coisas, e tal, reafirmando. A primeira carta de João também é uma carta muito importante. Depois as outras 2 cartas, que é a segunda e a terceira, são 2 pequenas cartas, que ele escreve à igreja local. Até lá diz ao nome, a uma irmã, certamente era líder lá, numa comunidade, numa igreja local, e depois então ele escreve, por fim, o Apocalipse, que é a revelação e a importância do Apocalipse para os dias de perseguição. Quando nós estamos em perseguição, quando nós estamos vendo catástrofes, quando nós estamos vendo muita perseguição, quando nós vemos a igreja estar em desespero, a gente vai para o Apocalipse, que lá tem uma mensagem de conforto e esperança. Fala do céu, fala da beleza, fala como é que é, e Jesus está voltando. É um livro que combate as heresias, que ninguém pode aumentar e nem tirar uma palavra, que isso será condenado, combate isso. Então, do modo geral, falando dos escritos que João escreveu. Então o apóstolo João, falando da lição aqui agora, na sua introdução, ele vai dizer assim, então João se destacou tanto entre os apóstolos que passou a integrar um grupo mais íntimo de Jesus, né? João, Pedro, né? E Tiago, os 3 mais próximos de Jesus. O apóstolo do amor. Mas será que ele foi sempre assim? É o que nós vamos ver hoje, o outro lado da vida de João. E todos nós temos um histórico da nossa vida, um histórico de passado, como a gente era e como nós somos hoje. E talvez quando nós olhamos para a Bíblia, o Evangelho de João, chamado João, o apóstolo do amor, nós conhecemos só esse outro lado de João depois da sua conversão. Paulo, nós sabemos que fala, né? Como Paulo era antes e depois, né? O Pedro, a gente vê claramente os episódios que mostram como Pedro era aquele Pedro, né? E depois de um Pedro convertido. Mas de João a coisa passa assim. Mas ele vai lembrar para nós aqui esse outro lado da vida de João. Eu acho que todos nós, irmãos, temos esse lado. Todos nós que ao encontro com Jesus,
entendendo a mensagem do encontro com Jesus, temos uma vida transformada, nós temos o antes e o depois. Isso é importante a gente saber. Como que eu era antes de encontrar com Jesus, Jesus transformar a minha vida, e o que mudou na minha vida, e o que eu sou agora. Eu preciso sempre, irmãos, eu preciso sempre avaliar isso, como crente. Como que eu era, como que eu estou vivendo agora. Será que eu estou tendo as mesmas atitudes e comportamento de antes e de agora? Não é verdade? A Bíblia mostra que aqueles homens eram homens mal, violentos, difíceis, mas que depois foram cordeiros, né? Cordeiros. E isso é importante para a gente avaliar também quando vamos estudar aqui a personalidade. Basicamente vamos mencionar quem é João, um discípulo, o encontro com o discípulo amado. E nós, nesse estudo também, devemos identificar a transformação, identificar também, e nós sempre fazer essa avaliação. Às vezes voltar ao passado para avaliar, para colocar na balança, né? É como alguém está fazendo regime, sempre está pesando na balança para ver. Para quê? Para ver se está tendo mudança, não é verdade? Porque se não tiver mudança nenhuma, então está a mesma coisa. E nós precisamos, então, disso também. Sua vida familiar. Sua vida familiar, João era filho de Zebedeu, o pai dele pescador, irmão de Tiago. Ele é mencionado aí no início, como do Evangelho, na sua chamada. Ele era o irmão mais novo que Tiago, os dois filhos de Zebedeu. Já sabemos que estavam lá jogando a rede, que Jesus então chama. Parece que o nome de sua mãe era Salomé. Essa Salomé sempre aparece, então identificar a família de João. Filho de Zebedeu, pai pescador, sua mãe Salomé, seu irmão Tiago, que é outro apóstolo também, e não podemos confundir com o outro Tiago, filho de Alfeu. Então tem dois apóstolos Tiago, né? O filho de Alfeu. Então temos que fazer essa diferença. E quando encontramos ali em Marcos, não sei se alguém podia ler para mim, Marcos 16:1. Então aparece aí uma das pessoas que foi ao túmulo, uma é Salomé. Depois nós vamos ver que provavelmente essa Salomé é a mãe de João. Agora Mateus 27:56. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é os filhos de Zebedeu? João e Tiago. E que lá fala Salomé. Então, uma das pessoas que estavam lá no túmulo. A mulher de Zebedeu, citada por Mateus. Também por inferência, Salomé aparece ser irmã da mãe de Jesus. Há uma inferência que Salomé era irmã de Maria. Então isso é importante, porque Jesus e João eram primos, certo? E eles tinham também um parentesco com João Batista. Então eles eram tudo meio família, né? Família. Então a Bíblia não fala muito dos pais de Jesus, né? Mas está lá o pescador, e que Jesus aparece com Zebedeu. Então não era uma pessoa estranha, e que era um parente. Então Zebedeu aí podia ser um tio de Jesus, né? Ele era da sua família. Então Jesus era bem chegado a João. O que nós vemos também, uma outra referência de João 19:25.
Jesus estava com Maria, sua irmã. Então vemos aí que a irmã da Maria estava lá no túmulo. Então vemos aí que provavelmente é a mãe de João, Salomé. E João estava lá também, com a sua mãe, lá na hora da crucificação, quando Jesus então, diz o texto que ele então diz para João cuidar da sua mãe, Maria. E diz o texto que então João recebeu na sua casa. Então essa proximidade de família, Jesus então delega a João ao cuidado agora da sua mãe na sua morte. Então vemos aí quem era João, a sua relação familiar, primo de Jesus, né? Aquele que estava sempre próximo ali, muito preocupado com tudo que estava acontecendo. Seu lar. Parece que o lar de João era de uma classe média para cima. Seu pai um pescador e tinha empregados, porque o texto de João dava que Zedequeu estava lá no barco com seus empregados, consertando a rede, né? Então ele é a classe média de pescador, tinha o seu barco, né? Outras pessoas que ajudam ali, porque um pescador precisa de ajudante, né? E ele estava consertando a rede com o pai, enquanto os seus empregados estavam ali. Então é alguém que certamente era um nível médio ali. E Salomé era uma das mulheres que prestavam assistência com os seus bens a Jesus. Isso numa referência das mulheres que prestavam assistência ao ministério de Jesus, referência de Lucas 3, Marcos 15, 40, aí não pode acompanhar, que é uma referência das mulheres que servia Jesus com os seus bens. Então podemos dizer que Salomé, que era irmã de Maria, ajudou com os seus recursos que tinha, né, do rendimento do esposo, seus recursos que tinha, porque seu pai continuou lá com seus empregados quando na pescaria, mantendo o negócio e ajudando a manter o ministério da vida de Jesus, o apoio financeiro do ministério de Jesus, aquelas mulheres que serviam a Jesus. Então, vemos aí a questão do seu lar. Aqui tem um quadrinho que ele fala assim: será que você é tão confiável que um parente entregasse a própria mãe aos seus cuidados? Era pessoa de confiança, né? Só para pensar aí. Aí ele vai falar agora do seu encontro com Jesus. Seu encontro com Jesus. E nós queremos passar rapidamente, porque o tempo passa rápido, né? Mas quando a coisa é boa, o tempo já passa rápido. Queremos falar rapidamente aqui, que nós queremos passar essa lição, destacando os pontos. Agora, seu encontro com Jesus. O discípulo de João Batista mostra que eles eram discípulos de João Batista. A maioria dos discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Já tinha ouvido a pregação de João no deserto, tinha sido batizado, e estava esperando conforme a pregação de Jesus. Após mim virá aquele, né? Essa é a mensagem de João. Eu prego, batizo e arrependimento. Vocês têm que esperar agora, que após mim vai vir aquele que vocês vão seguir. Aquele que eu não sou. Eu sou apenas nada. Eu sou a voz. Uma voz que clama. É a voz do deserto, como diz lá o profeta Isaías. Mas ele vai vir. E eles estavam esperando, atento. Em João, capítulo 1, verso 35 e 37, aí, se alguém tiver aberto, vai nos ajudar a ler. É mencionado que 2 discípulos de João Batista passaram a seguir a Jesus.
E um deles era André, no verso 40. E alguém pode achar no texto, eu vou falando aqui, mas procura o texto. E o outro acredita-se que fosse João. Era próprio de João não mencionar o seu nome, não aparecer seu nome. É um cara que está escrevendo, irmãos, sempre assim, os apóstolos, eles escreveram. Não é, é diferente dos caras que escrevem livro, que a sua maior preocupação já é colocar a sua biografia no livro, né? Falar, eu sou fulano de tal, pá, pá, pá. Porque ele está escrevendo um livro, ele quer, na verdade, escrever um livro, ele quer se promover. Para quem lê o livro, diz, esse livro é o fulano de tal. Não, os autores de Bíblia estavam escrevendo sobre Jesus, a mensagem. E eles se escondiam. Às vezes nem mesmo eles falavam que era eles. Então, pelo fato de ele mencionar, alguém achou o texto aí? Bom, os dois discípulos seguiram. Aí João está dizendo, um dos dois discípulos seguiram. Um era André. Então, se fosse Pedro, Joaquim, qualquer outro, ele ia dizer André e tal. Um era André. Um dos dois era André. Então, esta omissão do nome, para a pessoa não se aparecer, a questão de humildade, que não era importante ele aparecer, escrevendo a história, então ele omite. Então, provavelmente era ele um dos dois que então segue a Jesus. Segue a Jesus, quando João falou, eis o cordeiro, esse é o cordeiro, então eles já falaram, então estão esperando, sabe? O cara está esperando a mensagem, é isso aí que eu quero, é isso mesmo. Sabe quando alguém está esperando para receber a mensagem? Eu já tive a oportunidade, irmão, de pregar para alguém que estava esperando o momento para aceitar Jesus. Que gostoso, né? Eu estava pregando, é isso mesmo que eu queria, é isso mesmo que eu queria para a minha vida, é isso mesmo. E quando João falou, é esse, eu falei, é esse, então, seguiram a Jesus, por até onde ele morava. Mas ele morava lá, não tinha um negócio simples, não tinha nada, não é verdade? Jesus estava ainda começando um lugar assim, e eles começaram e tal. Então isso é importante, o seu encontro com Jesus, ouviu falar, é ele, seguiu a Jesus. Ele é identificado como o discípulo amado. Essa identificação com o discípulo amado, ele fala lá, quando se refere a ele, na pergunta lá, alguém dizendo, e o discípulo a quem Jesus amava, em João capítulo 13, verso 23, também lá não diz o nome, mas o discípulo estava reclinado. Um dos seus discípulos, olha a omissão do nome, um dos seus discípulos estava reclinado, não disse ele não fala, eu, João, estava reclinado, quando alguém pergunta, não, um dos seus discípulos estava reclinado e tal, essa omissão. E é importante que ele colocar também, ele colocou o texto de Atos aqui, que era importante que para ser um apóstolo, tinha que ser alguém que tivesse desde o início do ministério andando com Jesus. Por isso nós vemos lá na hora da escolha de Atos, lá, falar, não, tem lá Matias, o outro lá, então, Matias escolhido. Tinha que ser alguém que estava desde o início andando com o ministério de Jesus para ser apóstolo. Não é verdade? Hoje nós vemos muitas pessoas intitulando apóstolo por aí, não é verdade? Mas andou junto com Jesus desde o início do ministério de Jesus, esteve com ele lá, conferindo todos os fatos lá para ser um apóstolo. Então, como apóstolo? Eu mesmo tenho um colega que estudou comigo, que hoje ele, às vezes eu, quando abro o computador, eu vejo lá apóstolo. Vocês entenderam? Então a gente precisa olhar para a Bíblia. Os tempos que nós estamos vivendo são os tempos difíceis. João estava vivendo um tempo difícil no final do primeiro século. E muitas heresias, né? Muitas heresias. O século II, irmão, foi terrível. Porque daí muita gente se danou a escrever evangelho para todo lado. Todo lado.
muitos escritos são escritos bons. Agora, muitos foram escritos heréticos mesmo. Muitos foram escritos bons, muitos foram escritos heréticos. Então, está aí o seu encontro com Jesus, já falamos. Aí vem a expressão, eis o Cordeiro de Deus. Um dia passeava perto de João e André, um homem que João Batista descreveu como o Cordeiro de Deus. Assim, João e André encontrou, esperando o Messias. O Cristo de Deus foi seu primeiro encontro com Jesus. Irmãos, João e Tiago conheciam Jesus, conviveram junto, que nem de nós aqui estamos juntos, conhecemos. Mas eles estavam esperando o Messias, e o Messias estava ali, do lado deles, convivendo. Mas quando João Batista, então, olha para Jesus e faz aquela revelação, é ele, é esse, é o nosso chegado, é que está em nosso meio, é ele. Pessoa que já conhecia, convivia, que podia ter confiança e relacionamento. Não era estranho para eles. Então João Batista revelou, estava no meio deles, ali foi criado no meio deles, ali em Nazaré, né? Então é importante esse encontro. Um dos 12 apóstolos de Jesus. Algum tempo depois, quando Jesus estava caminhando junto do mar, então aí Jesus faz o chamado agora para segui-lo. Teve esse encontro, a gente entende que teve esse encontro inicial, seguiram, é esse o Messias, mas agora Jesus começa a oficializar, montar a sua equipe de trabalho, podemos assim dizer, né? Agora então Jesus vai montar a sua equipe de trabalho. Então ele vai andando, fala aqui, ó, vocês dois aqui, bem, para de pescar aí, não é verdade? Pescar é muito bom. Tem gente que vive da pesca, outros pescam porque gostam, outros por necessidade, outros por profissão. Mas agora vocês deixam de pescar. Vem, tem a missão, eu tenho a missão para vocês. Não era estranho, já estavam seguindo, já eram discípulos. Ele chamou entre os seus discípulos. Começa a montar a sua equipe de trabalho, para trabalhar no dia a dia, andar com ele, participar num relacionamento mais pessoal, mais profundo, né? Esse relacionamento mais pessoal e mais profundo com Jesus. João, com Tiago, imediatamente deixaram suas redes de pescadores, deixou seu pai no barco com seus empregados e vai e segue Jesus. Mais tarde, João foi convocado para ser apóstolo, escolhido depois de um tempo. Ele ora e tal, daí que ele escolhe os 12 apóstolos, que a palavra apóstolo quer dizer enviado. A palavra apóstolo quer dizer, no grego quer dizer enviado. Aquele que ele ia enviar como as colunas da base da igreja, que ia continuar depois, chamado de 12. Seu temperamento difícil, agora vamos entrar na parte do temperamento, vamos conhecer um pouco João. Quem era João? Conhecemos a sua família, quem era o seu relacionamento familiar, conhecemos sua situação financeira, que não era ruim, conhecemos o seu encontro com Jesus. Agora vamos conhecer como que era o seu temperamento. Seu temperamento difícil. Isso aqui é outro detalhe, né? Temperamento difícil. Eu às vezes fico chateado, irmãos, quando eu vejo assim, pessoas que dizem assim, aquele ditado que a pessoa fala, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou assim mesmo, eu sempre fui assim mesmo, eu sou assim mesmo. Vocês já ouviram pessoa falar isso? Estou falando de crente, estou falando de pessoa. Eu sou assim mesmo, eu sou sangue quente mesmo, eu sou pavio curto mesmo, eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar, eu sou assim mesmo.
Entendeu? Eu fico triste quando eu vejo esse tipo de atitude, e estou falando de crente. O João é essa pessoa de comportamento difícil, e vamos ver agora. É tão fácil esquecer que João, o discípulo do amor, possuía um temperamento difícil e tinha algumas arestas, né? Para ser trabalhada, para ser aplanada, alguma vida para ser endireitada pelo Senhor. A história dele mostra o poder do Evangelho para mudar as vidas. O poder do Evangelho para mudar a vida. Irmão, eu creio no poder do Evangelho para mudar vida, para mudar personalidade, para mudar hábitos errados, para mudar costumes errados. Eu creio, porque mudou a minha vida. E cada dia eu tenho que estar mudando, porque o Evangelho me leva a essa mudança constante que eu tenho que fazer. Vamos ver, seu temperamento explosivo. Irmãos, mantenha a Bíblia aberta aí. Mateus 3:17. Depois tem outro texto aí que nós vamos ler, Mateus 10:35-40. Depois tem outro texto, Marcos 9:38-41. É Marcos 3:17. Desculpa, irmãos. Há pouco de visão aqui, a letra pequena. Marcos 3:17. Os textos é tudo Marcos. Marcos 3:17. Jesus botou o nome de Boanézer, filhos do trovão. Jesus também botava a identificação, né? Hoje a gente fala apelido, né? A identificação. Esse aqui são os filhos do trovão. Camarada aí, filho do trovão. Não é por acaso que Jesus fala desse temperamento de João e Tiago, filho do trovão, temperamento exaltado e indisciplinado, como galileus impetuosos, cujo zelo não era disciplinado, e algumas vezes mal orientado, assim diz o dicionário da Bíblia. Seu temperamento ambicioso, vamos lá, Marcos 10:35-40, veja seu comportamento ambicioso. Sim, aí o pedido da mãe, né? Bom, agora nós podemos entender melhor esse pedido, porque nós sabemos quem era a mãe, né? Salomé, né? Que era tia de Jesus, tinha uma intimidade. Sabe quando você quer conseguir alguma coisa, que você tem alguém que é mais chegado, né? Eu quero conseguir uma informação lá no fórum, né? Fórum é complicado, né? O pessoal da justiça aí, complicado, tem a reserva deles, né? Reservas pessoais dele. Então eu vou lá e falo com alguém que é mais chegado, que eu tenho alguém que é mais chegado, tem informação, está lá. Você precisa de uma consulta médica, às vezes é difícil, você tem um médico que é mais chegado, então essa forma do mais chegado, então a Salomé vai lá e chega a Jesus, mas certamente João e Tiago chegam para a mãe e falam assim: poxa, nós estamos chegando ao final aí e tal, como é que vai ser esse reino, essa organização de Jesus aí, será que nós vamos ser, qual a nossa posição de primeiro-ministro, de segundo-ministro e tal, não sei o quê, vai lá, dá um jeitinho para nós lá, tinha ambição, dá um jeitinho para nós lá, conversa com Jesus, e a mãe vai lá, né? A mãe faz tudo pelo filho mesmo, né? Vai lá, não, eu quero que meus filhos sejam, né? O ministério seja importante. E a mãe vai lá falar com Jesus: o senhor podia fazer qual pedido? Dá um pedido aí, que no seu reino, os meus filhos sente uma à sua direita, outra à sua esquerda. Ambição. Irmãos, eles eram ambiciosos.
Eu acho que a ambição não é errado, nós precisamos ter ambição de querer conseguir as coisas. Querer conseguir as coisas. Mas, no reino de Deus, no reino espiritual, esta ambição de quem é o maior, de quem é o melhor, e Jesus falou, isso não compete a mim, isso compete a Deus, que certamente irá determinar como Ele quiser. Nós não podemos ser crente nessa ambição de trabalhar, de dedicar, de receber recompensa maior ou menor, porque está preocupado com isso. A nossa preocupação deve ser no reino de servir. Não é uma profissão que a pessoa tem ambição de trabalhar, de crescer, e essa ambição é correta. O que é errado, se ela for uma ambição para alcançar o objetivo desonesta, né? Passando alguém para trás, pulando. Mas se ela é uma ambição honesta, com trabalho, dedicação, é justo isso aí. Quantas pessoas que cresceram assim, né? Nessa ambição e foram lá. É boa. A missão é boa. O que é errado é as intenções, querer passar alguém. Então nós vemos aqui, nosso tempo já foi assim? Eu pensei que o relógio tinha parado, irmãos. Eu não sei, alguém vai dizer a hora que nós temos que parar? Então esse temperamento difícil de João. Outro momento nós vemos aí, um outro texto, infelizmente não vamos conseguir terminar a lição, seu temperamento intolerante, Marcos 9, 38 a 41, quando um grupo de pessoas estavam lá, e vamos ver o que diz o texto aqui, Marcos 9, 38 a 41. 38 a 41. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos um que em seu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós o proibimos, porque não nos segue. E Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então eles viram alguém expulsando demônio lá, mas não seguiam Jesus, foram lá e proibiram. Há uma outra referência que o texto vai dizer do seu temperamento aqui, que eles clamaram a Jesus para que descesse fogo do céu para consumir lá uma aldeia de samaritano, né? Vingativo, seu comportamento vingativo, quando eles falam, mestre, desça fogo do céu para destruir esses samaritanos. Então, Jesus começa a trabalhar, ensinar eles e repreendê-lo. E Jesus começa daí o seu ensino, dizendo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa vida. Sua vivência com Jesus. Durante 3 anos, João viveu na companhia de Jesus. Em 3 ocasiões importantes no seu ministério, no ministério de Jesus, João é mencionado na companhia de seu irmão Tiago e de Simão Pedro. A expulsão dos 12, dos outros apóstolos, era um grupo mais íntimo. Na ressurreição da filha de Jairo, Marcos 5, 17, 37, na transfiguração, e no jardim do Getsema, lá estava João, junto com Pedro, que foi enviado por Jesus, para fazer os preparativos da refeição da última Páscoa.
Então, João é mencionado por nome no quarto evangelho, mas é quase certo que o discípulo chamado, aquele a quem ele amava, é que se reclinou no peito de Jesus na última ceia. Seu ministério apostólico foi muito bom. Estamos terminando essa lição, correndo um pouco, mas aprendemos um pouco hoje sobre a família de João, seu comportamento, né, como ele era, e a sua vida transformada, que o João aprendeu com Jesus. Eu acho que talvez aquele texto de Jesus está dizendo, aprendei de mim. Olha, não é assim que se trata, aprendei de mim, que sou manso, né, e humilde de coração, aprendei de mim. O Evangelho, quando João escreveu seu Evangelho, então já falamos no início, bem no final da sua vida, seu propósito, ele fez um resumo, as suas 3 cartas, uma carta geral, as outras 2 à igreja específica, e o Apocalipse depois, ele escreve momento de perseguição para combater. João foi um homem de profundo conhecimento espiritual e dotado de disposições afetivas que levaram a ser chamado discípulo, particularmente amado. Esse amor tanto caracterizou que somente na sua primeira carta ele emprega nada menos que 50 vezes a expressão, uma carta bem pequena, amar. É uma tradução que João permaneceu em Éfeso, e com uma idade extremamente avançada, e Jerônimo relata, Jerônimo foi um dos escritores, historiadores, relata que João tinha que ser carregado para as regiões cristãs. Ele acostumava repetir-se muitas vezes a frase, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esta é a mensagem que João quer transmitir para nós. Enquanto estudamos as 3 epístolas durante esse quadrimestre. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aprendemos com João uma coisa, que todo ser humano é igual, pecador. Mas após o encontro com Jesus, a vida pode ser mudada. A vida de ambição, de violência, de querer matar, de destruir, pode ser transformada quando nós encontramos com este amor de Deus, o amor de Jesus, o amor do Evangelho em nossa vida. Podemos ser transformados e podemos viver esse amor e compartilhar esse amor, como é a frase principal da nossa igreja, né? Compartilhando o amor de Deus, o amor que transforma. Que Deus nos abençoe. Amém.